Mas a ideia hoje é fazer um bate-papo, falar sobre declaração de imposto de renda, um assunto importante. E quem estiver na live provavelmente ainda não entregou a declaração de imposto de renda. Bem Eu estava provável. até, tava até olhando os números da Receita, que tem um painel que fica ao vivo lá. Ela espera receber 44 milhões de declaração e até hoje foram entregue nem 30 milhões ainda. Tem Cara, bastante gente que está atrasado. tem uma estratégia que dá para fazer, né? Não é muito indicado, né? Que é entregar e depois retifica, né? Ah, cara, mas assim, não vale a pena, né? Pode É até ter bom. multa, dependendo da informação que faltar. É, Depois a galera tem, deixa para retificar, não retifica, tem, acaba tem tempo esquecendo. hábil, né? Tem 9 É, dias, 8 dias aí. isso. Não, dá tempo. A questão é querer fazer, né? Se preocupar. Sim, Tem gente que não sabe que precisa ser feito. Então, algumas pessoas realmente vão empurrando com a barriga, outros nem sabem que tem que fazer declaração. Esse é o problema, né? vai descobrir quando bloqueia o CPF, né? E, cara, a gente pega esse CPF bloqueado todos os dias aqui. Deixa eu ver. Vai estar dando retorno para mim? Acho que não. Ó, o Christian aí, fazendo exercício, ouvindo a live. É, otimizando o tempo, né? Otimizando o tempo. Luciano, Letícia, Alex, Alisson, Matheus, Vitor. Bom, pessoal, acho que dá para começar já, né? Já entrou uma galerinha aí. Vai ficar gravado também, então Ah, não, a gente tranquilo. consegue. é, Bom, boa noite, pessoal. Seja todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Silva, contador do investidor. E a ideia hoje aqui é a gente bater um papo sobre declaração de imposto de renda. Então, eu vou contextualizar um pouquinho, sem entrar muito na parte técnica, vamos dizer assim, né? A ideia é ser mais um bate-papo mesmo. Fala, Luan, como é que vai? Luan é cliente nosso. Ó. E deixar aberto aí para vocês mesmo tirar dúvida. É, imposto de renda é muito pessoal, né? Cada um tem uma dúvida pessoal ali. Então, é uma oportunidade de vocês poder estar abrindo o microfone, mandar no bate-papo, no chat aí, tirar suas dúvidas. Então, às vezes falta uma informação, falta uma dúvida para poder entregar a declaração, aproveita hoje e manda a dúvida. Quanto mais dúvida vocês mandar, mais dinâmico fica esse bate-papo aqui. Ô Vitor, acho que a maioria da galera aqui opera B3, né? Que é o seu público, certo? Ah, na maioria sim. Uma pequena parcela tá no mercado lá fora, cara. Tá fora, né? Bom, partindo desse princípio aí, todo mundo que faz operações na Bolsa de Valores brasileira, principalmente, elas têm que informar essas operações para a Receita Federal. E, apesar de parecer coisa básica, né, muita gente não sabe que tem que informar. Falar, pô, mas só tive prejuízo, não precisa informar. Precisa. Independente se foi lucro ou prejuízo, você precisa informar essas operações para a Receita Federal. Primeiro, porque é lei, né? Se não informar, vai ter o CPF bloqueado. O que acontece se você não informa quando você tem prejuízo? Dificilmente você vai ter todos os dias de prejuízo. Sempre tem um dia ou outro que você acaba ganhando. E quando você ganha, principalmente no day trade, tem aquele imposto de renda dedo duro, que é aquele 1%. E isso já está lá na Receita Federal. Esse ano eu estava reparando que em até algumas declarações pré-preenchidas que eu puxei, já veio esse imposto de renda preenchido lá na sua declaração. Ou seja, a Receita já sabe que você teve alguns dias de lucro, porque aquele imposto é sobre o lucro. Você não falar para ela que você, pô, ganhei 2 dias, mas perdi 20 dias, então estou no prejuízo. Ela vai te cobrar aquele valor só dos dias de ganho. Então, primeiro prejuízo que você tem aí é financeiro, né? Ela vai te cobrar um valor que não é devido. E segundo, que prejuízo ele não caduca. Então, prejuízo você pode compensar com os lucros futuros.
você começou a operar no passado, esse ano retrasado, prejuízo não caduca. Você tem prejuízo de 10 anos atrás, a gente consegue compensar. Só pode retificar os últimos 5 anos, mas se você tem notas de corretagem, tem os documentos que provam que você teve prejuízo, a gente retifica os últimos 5 anos e puxa esse prejuízo. Caso precisar, a gente entra com um processo para retificar os anos anteriores, mas muito difícil. Então, o prejuízo não caduca. Para quem começa, geralmente a pessoa ela começa perdendo, né? O Vitor pode até falar melhor sobre isso, que é normal, faz parte do processo, né? Você iniciar ali, às vezes perdendo, e dá que esse custo de aprendizado seja barato, né, Vitor? Acho que você deve ensinar isso aí para a galera. Mas tem uma perca. E essa perca a gente pode compensar quando começa a ter lucro. Então, prejuízo de dinheiro na mesa. E para que tudo isso possa ser feito, você precisa informar essas operações para a Receita Federal. Sem informar, não pode ser feito. Então, e para quem tem lucro? Para quem tem lucro, tem que pagar imposto todo mês. Quem opera B3, você teve lucro no mês de abril, tem que pagar imposto até o último dia útil de maio. Se você opera agora em maio, paga imposto em junho. Então, ganhou 10 mil reais aí agora em maio. Tem prejuízo passado? Se tem, você vai abater o prejuízo. Se o prejuízo for maior que 10 mil reais, não precisa pagar imposto. Se for menor, for 7 mil, você abate os 7 mil, paga imposto sobre 3 mil reais só. Então, o prejuízo ele pode ser compensado. Se você tem lucro, tem que pagar todo mês. Diferente de quem opera lá fora. Quem opera lá fora, e aqui no Brasil, day trade é 20%. Acho que isso aí até uma pesquisa rasa no Google, o pessoal acaba encontrando, né? Mas quem opera day trade é 20% sobre o lucro. Quem opera lá fora, paga imposto uma vez por ano e a alíquota é 15%. Então, isso também pode compensar prejuízo. Então, tudo que você operar lá fora no ano de 2026, você paga o imposto em 2027. Se você operou em 2025, paga agora junto com a declaração de 2026. Essa é a diferença de quem opera lá fora para quem opera aqui no Brasil. Voltando para quem opera aqui no Brasil. Quem opera ações tem a isenção de quem vende até 20 mil reais das ações tipo ON, PN, aquelas ações Taesa, que é o NIT, né, que o pessoal gosta muito, Taesa 11 lá, essas não têm isenção. A Receita Federal tem o entendimento que as ações Unity não têm isenção, e muita gente erra nisso também. Então, estava até com um caso esses dias atrás, aí, o cara vendeu 18 mil de TAE 11 lá, Taesa, e falou que não precisava pagar imposto. Falei, cara, precisa, essa aí a Receita não considera na isenção. Falei, pô, não sabe, tal. Deu uma DARF lá para o conjunto de multa. Então, é importante vocês saberem que todas essas operações que vocês fazem, seja mercado futuro, mercado à vista, opções, elas têm que ser apuradas, achar o resultado e ser informada para a Receita Federal. Ô, Vitor, você tem parceria com alguma calculadora de imposto de renda? Parceria, não. Não? Posso citar algumas aqui? Pode sim. O que eu costumo falar? Eles têm aí 3 formas de você fazer essa apuração, esse controle, né, das operações. A primeira é através de caderninho, planilha, né, que é aquela forma mais manual, que eu não aconselho. A primeira que é muito moroso, trabalhoso, e a chance de dar errado, você errar alguma coisa ali, é grande. Então, hoje existem as calculadoras de imposto de renda, que, pô, acho que uma calculadora aí, você vai pagar 200, 300 reais por ano para usar a calculadora o ano inteiro, e ela vai otimizar. Não quer dizer que você não vai ter trabalho. Vai ter que mandar notas de corretagem, algumas têm integração com a B3, né? Mas vai ter que conferir ali se está certo. Pô, se você opera só day trade, confere com o seu profit lá, vê se está próximo, né? Para não dar nada muito exorbitante. Confere com o profit ele está batendo. Se a operação, confere a sua custódia, né? Tem que ter umas conferências. Então, tem umas pessoas que são mais... tem mais facilidade com isso e tem pessoas que têm mais dificuldade. As que têm dificuldade, aí ou ela vai ter que dispor de mais tempo, né, para aprender, se adaptar, ficar mais familiarizado com essas apurações, ou vai ter que contratar um profissional mesmo. Mas a maioria tem um pouco mais de facilidade. Então, você pode ir contratar uma calculadora, otimizar seu tempo, fazer as conferências. E para quem quer realmente terceirizar essa parte burocrática, essa parte mais chata, contratar um escritório de contabilidade. Então, eu costumo dizer que são três formas que vocês têm para poder fazer a apuração. A primeira, manual, não aconselho, né? Por causa
conta de erro e tempo, que hoje acho que o tempo é muito precioso, então você pode estar investindo esse tempo em conhecimento, em outras coisas. A segunda calculadora, para quem está começando, acho que é ok, depois que ela começa a ganhar muito dinheiro, não quer mais nem perder tempo com isso, já terceiriza de uma vez, né? Hoje existe aí MyProfit, MyCapital, Sencom, R-Trade, tem aquilo que é da Neológica, tem a Grana, você tem uma sete aí que são boas no mercado, que vocês podem pesquisar, comprar. E aproveitando até fazer o nosso merchan já também, pô, a calculadora acho que é R$ 300 por ano, 250 por ano. Para a gente que isso vai gastar 600. Então, será que não vale a pena, né? Investir um pouquinho mais? Ô, Vitor, você opera desde quando? Só para me fazer. Você faz tempo, né? 2018. 2018. 2018, se eu não me falha a memória, que sou mesmo em dados, para você operar, acho que a corretagem do dólar, acho que era R$ 5, mais ou menos, não era? R$ 5 para abrir R$ 2,50 para abrir uma ordem, R$ 2,50 para fechar uma ordem, R$ 2 para abrir uma ordem. Era caro pra caramba. Caro Eu pra operava caramba. pela Mirai ainda. Mirai, hoje nem existe mais da Mirai. Né, nem existe. Então, você tinha que ter uma margem acho que de R$ 1.000 para abrir uma ordem, R$ 800, a margem era maior. O profit, não existia profit grátis, você tinha que pagar R$ 300, R$ 400. Naquela época era bem mais que R$ 300, R$ 400 hoje. Então, hoje ficou mais fácil o acesso, né? Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim que as pessoas acabam entrando da maneira errada. Então, não se preocupe. Sim. Acho que coloca R$ 100, R$ 150 lá, o profit é grátis, sai mandando um ordem e não sabe o que está fazendo. Então, esse é o lado ruim de ter tanta facilidade. Então, por não ter esses custos altos que tinha antigamente, pô, vale a pena você investir numa mentoria, né, um assessor, uma corretora melhor, que às vezes paga um pouquinho de corretagem ali. Às vezes vale a pena você contratar uma calculadora. É um custo que você tem ali que vai te dar suporte, facilidade para você conseguir prosperar no mercado, né? Não é fácil, né? O pessoal, às vezes, a gente tem um mercado fácil e não é fácil. O Vitor pode até falar melhor que eu, que é um mercado que é difícil, é dinâmico, está sempre mudando, tem que estar sempre atualizando. Então, quanto mais investimento vocês fizerem, né, para dar suporte para vocês, para não caminhar sozinho, caminhar junto, né, participar de uma comunidade, tudo isso aí ajuda a conseguir extrair o melhor do mercado. Pessoal, até aqui está tranquilo, vocês têm alguma dúvida? Aproveita e manda no chat, quiser abrir o microfone. Fica à vontade, pessoal. Bom, eu vou perguntar algo que não é uma das... É uma pergunta que o pessoal sempre está me questionando. As taxas ali de corretagem, elas têm que ser debitadas do valor do lucro? Elas são deduzidas do valor, exatamente. Quando você contrata uma calculadora e faz direto pela API da B3, ela não puxa essa taxa. Sim, ela já vem líquida. Já vem líquida. Tem gente que não liga, acho que é um valor irrisório para aquelas pessoas, outros que opera bastante, faz muito giro, e esse valor no final de um ano fica significativo, 2, 3 anos fica mais ainda, mas essas taxas elas podem ser deduzidas. O que não pode ser deduzido é custo com plataforma, não pode ser deduzido. Quando a corretora tem que fechar a ordem que você deixou aberta lá e não tem mais margem, ela cobra uma corretagem mais alta, né, por fechar, Compulsório, né? Compulsório. Aí na nota de corretagem vem o ISS dessa compulsória. Esse ISS não pode compensar. Tem umas regrinhas ali que dificilmente isso vai ser conferido e vai ser julgado, né? Mas de regra geral pode ser compensado todas essas taxas que é cobrado. E muita gente não compensa essa taxa, viu, Vitor? Isso aí acaba sendo um erro, né? Principalmente a depender do volume que a pessoa opera, né? Exato. Quanto mais a pessoa gira, maiores são essas taxas que ela acaba deixando na mesa. A Letícia Souza perguntou: dá problema pagar DARF com valor errado? Depende. Se você pagar a DARF com valor maior, a Receita não vai te devolver o dinheiro se você não for lá e fazer um processo pedindo de volta. E não vai dar problema. Se você pagar a DARF com valor menor, ela vai te cobrar o valor que está faltando. Então, depende. Se for um valor maior, não dá problema, mas você tem como pegar esse valor de volta. Tanto em espécie, né, na sua conta corrente, demora aí quase 5 anos,
como você compensar em outro débito. Então, pô, paguei, coloquei um zero a mais lá, paguei R$ 1.000 a mais, tem outra DARF para pagar, a gente faz um perde compra, compensa uma DARF na outra. Mas quem Certo? tiver esse problema aí pode fazer um Pix para mim aí, tá? Quiser pagar a DARF maior, faz para mim aí, é melhor, cara. Faz pro Maurício também. Tô aceitando, viu? Exatamente. Mas acontece, viu, Vitor? Porque às vezes a pessoa ela faz a apuração na correria, ou faz e não confere, gera DARF e paga, e depois que vem passando o pente final, putz, paguei a mais. Então, é normal isso aí. Mas geralmente é para menor, nunca é para mais. Mas o Letícia, se precisar de ajuda aí para pegar o dia de volta, a gente dá as instruções. Não é muito difícil, não, tá bom? E fazer o perde compra também. Só mandar uma mensagem para a gente. O pessoal também que opera ação, futuro, tudo junto aí, pode compensar. Então, se você operou swing trade em ação, que é comum, né? E acaba fazendo swing trade em futuro ali, ficou posicionado no dólar, no índice, vira swing trade. Então, um compensa com o outro. Se teve lucro em ação, prejuízo no futuro, você pode compensar também. Então, a compensação acontece sempre dentro da mesma modalidade. Day trade com day trade, swing trade com swing trade. E lembrando que os FI é como se fosse o patinho feio da Bolsa de Valores. Ele não se mistura com ninguém. Fundo imobiliário só compensa com fundo imobiliário. E é 20% sobre o lucro, independente se é swing trade ou day trade. Ó, o Rael perguntou aí. Ganhos por mês da proprietária. Como declarar? Rael, basicamente você tem duas formas aí de declarar isso. Por CNPJ ou por CPF. Geralmente a galera compra mesmo no CPF, depois que começa a ganhar dinheiro, a gente faz um planejamento e vê que é mais vantajoso financeiramente falando abrir um CNPJ. Então, você já passou na mesa já? Como é que é o Rael? Só para a gente saber onde você está. E ganhou no CPF, paga, preenche o Carnê-Leão e no próprio Carnê-Leão vai te dar aí o valor do imposto a pagar. Teoricamente é até simples, né? E tem que pagar imposto todo mês. Então, mesa proprietária, todo mês que você fez o saque, você tem que pagar imposto. Depende se é mesa aqui do Brasil, se é mesa lá de fora, você tem que pagar o imposto. E no CPF você preenche o Carnê-Leão, no CNPJ você emite a nota e gera imposto também. Ó, o Luan comentando ali. Muitas pessoas... então, o Rael, então você tem que preencher o Carnê-Leão e no próprio Carnê-Leão, lá no site da Receita Federal, o Carnê-Leão vai dar o imposto para você pagar. Você preenche lá o valor que você sacou em reais, não sei se sua mesa do Brasil é fora, mas você vai sempre colocar o valor em reais e lá já vai preencher. Depois, no ano que vem, já puxa direto para sua declaração. Vou comentar já, Luan. Pode falar, Maurício. Você abriu o microfone para falar também? Você levantou a mão? Você levantou sem querer, né? Então, Luan, alguém quer falar? Ou não? Não, né? Aproveitando até o gancho aí, o Real, se você tem outra renda, então se você trabalha registrado, tem outra renda formal, esses ganhos da mesa proprietária vai somar com o seu ganho, com o seu outro ganho. Isso pode gerar um imposto maior. Então, se, no caso do Luan que tem o MEI, ele emite a nota pelo MEI, então até 6.750 fica isento de imposto, só paga aquele DAS mensal do MEI. Então, é R$ 80 por mês, e você consegue ganhar sacada mês sem pagar imposto, né? Então, é uma das formas também. O único ruim é que a Receita não entende que pode ser MEI, mas muita gente faz isso e não dá problema. Então, se você não tem outra renda, para a pessoa física é até 5 mil. Então, está bem próximo do teto do MEI ali, né? Então, não dá tanta diferença.
E passando de 6.750 por mês, aí eu tenho que abrir uma ME. Eu tenho que mudar para ME, né? Para quem realmente faz a transformação para ME. E para quem está no CPF, a gente aconselha abrir uma ME mesmo. Aí na ME você vai pagar aí 6%, a partir de 6%, né? Mas aí tem o custo de contabilidade também, tem o INSS, tem alguns outros custos aí, que no final dá uns 10%. E no CPF pode chegar até 27,5%, né? Então, 7,5. acaba sendo mais vantajoso no CNPJ. Então, quanto maior for os rendimentos, os ganhos por meio do proprietário, mais vantajoso é no CNPJ. Está ganhando 5, 6, 7 mil reais, ainda compensa ficar no meio, no CPF ali. Passou disso, a gente começa a fazer conta. Passou de 10 mil, é certeza que o CNPJ é mais vantajoso. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu nunca fiz mesa proprietária nem nada. Mas um exemplo ali vamos dizer ali que eu passe a prova passe na mesa pelo meu CPF, né? Eu teria que passar na mesa novamente pela um cadastro do CNPJ ou não importa, como eu vou receber e eu vou informar para a mesa. Então, cada mesa tem uma forma de trabalhar, o Vitor. Já vi mesa que não aceita CNPJ, você faz um CPF, mas ela te paga no CNPJ, mesmo que você não tenha no contrato para ela no CNPJ. Tem mesa que você passa no CPF, faz o contrato no CPF, aí você pede para alterar o contrato, eles alteram, se você for sócio do CNPJ, claro, né, para ter coerência, eles alteram. Tem mesa que fala, não vou te pagar no CNPJ, faz outro teste, compra outro teste e você se vira. Aí tem que comprar outro teste. Não tem muito para onde correr. Então, depende de mesa para mesa. Mas, geralmente, a mesa te paga no CNPJ, nas que eu tenho cliente aqui, geralmente elas alteram o CNPJ sem problemas também, de CPF para CNPJ, mas aí você vai ter que perguntar na mesa, mas geralmente dá certo. Bacana. Ó, o Marco Dorita, tenho muitas dúvidas sobre mesa. Fui aprovado e não sei como fazer para perguntar para eles. Pode ser via e-mail, então? Pode ser via e-mail, Marcos. Pode ser. Não é o ideal, porque quando você pega a lei que instituiu o MEI, que criou o MEI, foi para tirar as pessoas da informalidade. Carrinho de cachorro-quente, manicure, né? Pedreira, essa galera que era autônomo, vamos dizer assim. E não tem essa atividade de MEI. Para CNPJ e ME, também não tem o CNAE de MEI, de mesa proprietária. Mas já é uma atividade formal, né? Mais estruturada. O MEI, quando a instituição, quando foi criado, foi para tirar os autônomos da informalidade. Então, esse é o risco que corre de estar no MEI. Mas nunca deu problema. Então, segue o jogo. Posso tirar uma dúvida? Show. Claro. Essa questão da mesa proprietária, eles fazem geralmente essas contas aí para poder deduzir já 20% já antes do repasse para as pessoas. Deu Correto. lucro ali 10 mil reais, eles vão deduzir ali os 20% de imposto de renda, que é 2 mil, mais os 10% da mesa, vão te repassar 7. Qual que é a forma, assim, que a gente pode fazer a declaração que a gente consiga reduzir ao máximo isso? Porque depois eu vou ter que pagar mais uma diferença sobre esses 7 de imposto de renda? Sim. Infelizmente é assim, o Maurício. Acaba sendo bitributado, né? Não tem ponto de correr. Então, dá um exemplo aqui. Você ganhou ali 10 mil reais, no mês. Aí a mesa já desconta 20% do imposto, sobra 8. Aí desses 8, ela tira 10% para ela. Geralmente é 10,90, né? O repasse. Geralmente eles tiram 10% do 8 e não lá do 10. Aí tirou 10% do 8, sobrou 7.200 para você. Desses 7.200 é o que você vai declarar para a Receita Federal. Então, se é através de e-mail, de CPF, CNPJ, você vai declarar, vai pagar imposto sobre esses 7.200. Porque a Receita, ela entende que você está prestando um serviço para a mesa. De consultoria, de alguma coisa ali que está operando para eles, mas quem ganha dinheiro é eles. Você faz a operação, mas quem ganha é eles e eles te pagam por isso. Então, a Receita entende dessa maneira, que você presta um serviço para a empresa, para a mesa proprietária. Então, você paga o imposto sobre o seu ganho, sobre a sua prova de trabalho ali, né? E a mesa proprietária paga os impostos da operação. Tem que pagar e é comum, né? Então, infelizmente, a mesa paga os 20% lá e quando você saca, você paga mais uns 10% para cá. E não tem ponto de correr. Mas as mesas têm os benefícios lá, que uns gostam, outros não. Aí vai muito de perfil, né? Assim, a vantagem da mesa é a alavancagem, né?
Mas essa questão do repasse, eles não precisam necessariamente repassar esses R$ 2.000, né? Porque tem muita gente que reprova, muita gente que fica negativo naquela mesa, né? No combo geral dela. Então, muitas vezes, provavelmente, esses R$ 2.000 nem é repassado. Fica para a mesa proprietária. Exatamente, é onde eles ganham dinheiro. Não é É. com os 10%, né? É com o teste, as avaliações, que muita gente é Fica os reprovada. 30, né? E esses 20% aí também, geralmente, não é repassado, porque, no geral, a mesa está negativa. É o head deles, né? É o resto deles, né? O Luan comentou ali, geralmente as mesas costumam pedir para colocar como serviço escrituário, algo assim. É serviço em geral, básico lá, o pessoal pede só para poder formalizar ali o repasse, formalizar o dinheiro, a movimentação. E a gente, do lado de cá, a mesma coisa, né? A gente está recebendo, a gente vai emitir uma nota só para poder justificar o dinheiro entrando. Não falar que tá sonegando. Mas eu acredito que em breve vamos ter alguma lei mais específica para isso. KNAI, para quem opera mesa proprietária, né? Talvez a Receita Federal dê algum benefício, algum incentivo aí na parte de imposto, tanto para a mesa proprietária não precisar pagar os 20% ou diminuir, sei lá, vamos ver se sai alguma coisa boa para a gente. Subsidiar a mesa para descontar menos do operador. É, é que assim, é, você pega até a própria B3, né? Lá em 2018, quando o Bitão começou, acho que era 800 mil CPF na Bolsa. Acho que até 700 menos. mil, até menos, um pouco, 800 mil em 2019, que eu lembro assim, então 700, 600. A lei de quem opera tem que declarar sempre existiu, só que até 2020 não bloqueava o CPF de quem operava e não declarava, porque a Receita não fiscalizava, era poucas pessoas, né? Em 2020 deu aquele boom lá, em outubro, novembro de 2020, se jogar no Google vocês vão ver. Um monte de gente entrou para a Bolsa em 2020, pandemia, pessoal em casa querendo ganhar dinheiro, um monte de gente entrou para a Bolsa e a Receita teve que olhar com mais carinho para esse lado, vamos dizer assim, né? Começou a fiscalizar mais a galera. Aí, quando foi em outubro, novembro de 2020, deu aquele boom de CPF bloqueado. Um monte de gente falou, pô, mas eu sempre operei, nunca aconteceu isso. Por que agora aconteceu? Porque agora ela conseguiu cruzar as informações, ela quis gastar energia, tempo e dinheiro para fiscalizar aquelas pessoas que operam na Bolsa. Que até então, para ela, não precisava, ela não tinha interesse, né? Então, 2020 foi a Bolsa, você pega em 2024. Ela criou lei específica para Forex, para quem opera mercado de Forex, também não existia nenhuma lei específica para isso, então em 24 criou a lei de Forex, porque muita gente começou a operar Forex também. Criptomoeda, não existia cripto até 2008, 2009, depois disso começou e as leis para cripto começou a intensificar a partir de 2022, mais ou menos, começou a vir bastante lei para isso, né? Então, conforme muda o costume, vai mudando a lei também. E mesa proprietária é algo que está começando a ficar mais comum, né? O pessoal está começando a ter mais empresas sobre isso, o pessoal. Então, acho que já em breve vai começar a ter algumas leis específicas para isso também. Tem algum microfone aberto aí? Quer falar? Isso, só pago dado mensal, não é isso mesmo. O DAS é uma taxinha. É, Tá 150, 100 alguma coisa, né? o Wesley, no MEI, você pode faturar até 6.750 por mês. Depende se você faturou 1.000, faturou nada, faturou 6.750, aquela DAS que você paga todo mês, ela é um valor único. Não é de acordo com o faturamento. É sempre lá os 80 e poucos reais, se eu não me engano. Então, se você não usar o MEI para nada, você tem que pagar. Se você usar no limite, você paga o mesmo valor também. Isso aí não muda. E até para abrir o MEI é bem simples. Você abre na internet, é rapidinho. A nota você emite pela internet também. Não é difícil, não. Acho que tem até um aplicativo também, é bem prático. Tem um aplicativo. Eu nunca usei, para ser sincero, mas acho que quem usa, nunca vi ninguém reclamar também do aplicativo. Tem alguma dúvida aí que o pessoal costuma comentar, te perguntar? O que
que você mais vê de dúvida aí, o pessoal questionar nos grupos? Assim, o pessoal tem debatido muito, né? Eu tenho até um grupo que o pessoal fala lá do mesmo proprietário, eles debatiam essa questão aí do que compensava, né? Sobre compensa ficar no CPF ou não, né? E tinha alunos até auxiliando nessa mesma pegada que ficou muito mais claro aqui agora, explicando, né? Sobre a questão do CNPJ, né? Que acaba compensando muito mais, né? Você sai de um tributo de 27,5 ali para, se for ainda pequeno, 6, né? 6 mil e pouco por mês ali, o teu lucro, pequeno relativamente, né? Eu tenho a Relativamente, taxa de 80 e pouco, né? É claro que se passar por EMEI, daí você já tem um imposto um pouco maior, né? Mas a princípio era essa, sim. No É, mais, o que eu sempre falo, né? A declaração do imposto de renda, ela começa não quando abre lá a agenda para você declarar, começa no janeiro do ano anterior, né? Então, para você manter organizadinho, porque senão, pra você poder declarar, fica muito acumulado ali, né? E usar uma ferramenta é a melhor coisa que tem, né? então, para quem opera em mesa, resumindo de forma bem básica, assim, se você ganhar até 6.750, compensa ficar no meio, fica isento de imposto. Passou disso, de 7 a 10, vamos fazer um planejamento ali, se você está consistente ou não, né? Porque tem um custo mensal da contabilidade, se vale a pena abrir um CNPJ ou não. E passou de 10, geralmente já vale a pena ter um CNPJ. Então, nessas faixas de valores, a gente já consegue trabalhar. Se você não quer abrir um MEI, até 5 mil é isento, se você não tem outra renda. Só para ficar mais claro para a galera, assim, né? Quanto eles ganham, ver se eles têm que se preocupar em alguma coisa ou não. O Edler falou assim, no meu caso, a mesa disponibiliza o valor para saque em cripto. Então, se eu não ultrapassar o valor do MEI, está tudo certo. O Wesley, pensa assim, se você vai sacar em cripto, em dólar, em real, qualquer que seja a forma que eles vão te pagar, vai ser em carro, em cheque, em cartão de alimentação, você está ganhando aquele valor, né? Você tem que declarar aquele valor que você está sacando. Então, qual que é o valor? 6 mil, 5 mil, 10 mil? O certo é declarar. Tá bom? Independente da moeda que você está recebendo. Eles vão me pagar, vão me dar um carro, valor de 20 mil. Então, você ganhou 20 mil e com esses 20 mil você comprou o carro. Estão te deixando sacar em cripto, vai sacar lá em USDT. Mas qual o valor? Estou ganhando 10 mil reais e estou comprando 2 mil USDT a 5 reais cada USDT. Então, você faz, declara o ganho, e quando você compra cripto, você está entrando numa nova operação. Você está comprando cripto. Se você compra em cripto, a cripto é variável. Então, você sacou hoje em cripto, amanhã pode estar maior, pode estar menor. Se tiver maior, você tem que pagar imposto sobre essa variação do ganho em cripto também. Você entra numa outra operação. Deu para entender, Wesley? Quando você saca em cripto, você declara o saque e entra numa posição em cripto. Quando você fizer o cash out, né, trazer para real ou fazer permuta, né, trocar de USDT para Bitcoin, sei lá, seja o que for, você encerra uma operação e abre outra. Aí começa a ficar um pouco mais complexo, né? Você fizer uma operação mesmo. Mas é assim que é o entendimento da receita. Saca 10 mil reais, por exemplo, dá 2 mil USDT. Aí amanhã o dólar está 6, já é 12. Entendeu? Então você ganhou 10 da mesa proprietária, que pode declarar como CNPJ, e 2 é ganho com operações em cripto, aplicação financeira, 15%. Perfeito. Qualquer dúvida, Show. manda mensagem. E lá fora é mais tranquilo, né? O mercado internacional, né? Se operar por corretora CFD, né? Assim, tudo depende do qual que é o perfil da galera, né? Se a pessoa quer declarar tudo, não quer declarar tudo, a gente quer declarar só o que traz para cá. Lógico que quando está lá fora é mais difícil da Receita fiscalizar, né? Mas, independente se está lá fora ou aqui dentro, o certo é declarar todas as operações. Só que lá fora é mais difícil. Então, a pessoa costuma querer declarar só quando traz o dinheiro. Tipo. E outro detalhe também que eu vejo às vezes a galera tem medo, né? Fala sobre declaração. Declaração é declarar, não necessariamente pagar imposto, né? O pessoal Então, confunde bastante mesmo, Vitor, declaração com pagamento de imposto. O imposto de renda, até o nome já fala, né? Impostos
de renda, imposto sobre a renda. Se você não teve renda, não teve ganho, não tem imposto. Sim. Mas isso não quer dizer que você está isento de fazer a declaração. A declaração é você informar para a Receita aquilo que aconteceu no ano passado. Comprei isso, vendi aquilo, ganhei dinheiro, perdi dinheiro. Você vai informar para a Receita o que aconteceu no ano anterior. E é igual você disse, a declaração do ano que vem começou em janeiro desse ano. Até porque chega agora em maio, cara, ô, amor, eu quero pagar pouco, dá um jeito de eu pagar menos imposto aí, eu não pagar imposto. A gente tenta declarar da melhor forma possível, mas o ideal é ter um planejamento. Eu não consigo voltar lá no ano passado e falar, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque já passou. Então, os fatos já aconteceram, né? Então, o ideal é fazer um planejamento sempre para o futuro, não para o passado, porque já passou, a gente pega os fatos e apresenta da melhor forma possível. Mas para quem quer pagar menos imposto, quer fazer um planejamento, é daqui para frente. Show de bola. No caso mesmo. Tirar uma nota. Obrigado pelo esclarecimento. Tá lendo aqui no chat do Meet ou outro lugar? Não, eu tava olhando aqui no chat do Meet mesmo. Bacana. Aqui acho que tá tudo respondido. Pessoal, você tem alguma dúvida específica aí? Pode falar aí, pode perguntar. TGB3, Forex, cripto, mesa proprietária, imposto de renda, contabilidade. Não ficar acanhado, não. E para quem não gosta de perguntar assim, né? Tem gente que acha que vai fazer pergunta idiota, acha que é pergunta boba, apesar que eu acho que não existe pergunta boba, né? Tudo tem que ser perguntado. Vai ficar o nosso contato aí. Vocês mandam mensagem pra gente lá, chama a gente no WhatsApp, pode perguntar. Não entrega a declaração errada por falta de perguntar. Não cometer esse erro. Vou fazer uma pergunta. Na verdade, pergunta não. Conta um pouquinho mais como funciona aquela assessoria de R$600. O que inclui? Essa assessoria somente no trade aqui, ou, por exemplo, a pessoa tem mais algum outro detalhe dentro digamos, da arquitetura dela financeira que vocês podem contribuir nisso, se muda o valor final ali dessa cobrança, ou basicamente não? Basicamente não, Vitor. O que está incluído, né? A apuração para quem opera day trade, enviando as notas de corretagem para a gente. Não é aquela que a gente entrega através da B3, porque a integração tem um custo. Tudo que a gente começa a mexer no sistema tem um custo, né? Você enviando a nota de corretagem para a gente também não tem nada de difícil. Você vai entrar na corretora lá, baixar a nota do mês anterior e mandar para a gente. Você perde 5 minutos, 10 minutos por mês, né? E está incluída a declaração completa. Desde que a declaração completa do cara não tenha muitas coisas. Pô, o cara recebeu inventário, doação, vendeu, comprou um monte de carro, vários ganhos de capital. Então, coisa bem extra mesmo, né? De modo geral, está incluída a declaração completa. Então, a gente faz acompanhamento mensalmente da pessoa durante o ano, e no ano seguinte a gente faz a declaração completa, vai informar sua renda, seus dependentes, suas despesas, seu patrimônio, suas dívidas, tudo certinho. A gente só não atende atividade rural. Então, se você tem atividade rural, também não está incluso. E nem criptomoeda, porque cripto é bem mais complexo de fazer a apuração. Não existe ferramenta que faz a apuração, então isso também não está incluso. Operações de B3, né? Não está incluso operação de Forex, operação de... Mesmo proprietário dá para colocar no meio aí, tem um saque ou outro não, mas Forex e cripto não está incluso nesse valor. Nem ações, principalmente opções. Se opera opções, não está incluído, é um pouquinho mais caro. É para quem opera day trade, né? Todo mês, pode operar em 10 corretoras, fazer 1 milhão de operação que não tem problema. É day trade e a declaração completa para quem não tem nada muito extravagante. Show de bola. Esse é um outro detalhe, Vitor, que nem nosso valor é R$600 aí, né? Por ano. A calculadora é 300, 250, só que não tem a declaração. Vai pagar a declaração, em qualquer lugar é 250, R$300, 400. Sem contar que vocês vão estar ali tirando as dúvidas, né? Vamos estar acompanhando, mês a mês. Show de bola. Vai poder Pessoal, mandar. Compartilho o contato daí do Maurício lá deles, lá, ou enfim, do canal que presta esse suporte aí também, né? Isso, compartilha nosso Instagram lá. Acho que deixamos o telefone do comercial com você também aí. Uhum.
Não, fechou, tranquilo. Ó, eu vou até mandar o contato aqui, ó. Esse aí é Podem o gravar aí, pessoal. pessoal. Outro detalhe também, vocês trabalham na parte educacional também para quem queira aprender toda essa parte ou não é tão o foco de vocês? Não é um foco, a gente tem um curso, a gente nem divulga, mas a gente tem um curso para ensinar a fazer apuração, não a declaração. A declaração é bem mais complexa que a apuração. A apuração é a apuração de, né? A declaração envolve muitos casos, então a gente tem um curso que ensina a fazer a apuração e a declaração básica, que é colocar ali, né, os dados, um carro, uma casa, os bancos, coisa bem básica mesmo. Que às vezes acaba sendo a maioria das pessoas também, viu, Vitor? Uhum. Mas tirar dúvida, a gente tira dúvida de todo mundo. A gente não cobra nada, a gente tenta não reter informação. A gente fala das calculadoras, fala como que é mais fácil, como que não é. Isso aí é bem tranquilo. Até porque o cara, quando começa a ganhar dinheiro, o cara não quer nem se preocupar com isso. A ideia dele é realmente terceirizar, né? Ele quer curtir a família, quer gastar tempo com outras coisas. Sim, exato. Bom, é isso, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida pode perguntar. Aproveita aí, tá? Mais alguns minutinhos aí, pode aproveitar. Mercado internacional aí, operar lá fora. Falar um pouquinho de estatística, Vitor, eu gosto até de falar estatística quando eu faço live. Falando com base nos nossos clientes aqui, milhares de clientes que a gente tem na nossa base, tem aquela estatística que fala que 5% ganha dinheiro, 3%, 2%, cada matéria sai uma porcentagem, mas você vê que o número é muito pequeno, né? Uhum. E falando do número aqui de dentro do escritório, realmente esse número chega a ser pequeno mesmo, 5, 7, acho que não chega a 10. Só que muita gente entra para o mercado para conhecer, e às vezes não é para ele, então, mas ele entra para a estatística, né? Ele coloca lá um dinheiro, pô, não gostei, não é para mim, sai, mas entrou para a estatística. Igual muita gente se forma aí em advogado, engenheiro, contador, ele não exerce a profissão. Muitos entram na faculdade nem termina, né? Qualquer profissão tem isso. Mas a galera que ganha dinheiro, a gente vê que ela trata o mercado de forma profissional. Então, geralmente ela tem um mentor, tem uma corretora boa, tem um contador, tem, às vezes, um psicólogo, né? Tem um gerenciamento, tem uma estratégia, tem um método. Não é a galera que fica fazendo loucura. Então, acho que você tratar o mercado ali de forma profissional, né? Tem como ganhar dinheiro. O que eu bato muito na tecla, né? Você tem que. Na verdade, aqui é uma profissão, né? O trade é uma profissão, né? Então você tem que agir como tal, né? Uma das coisas que eu falo assim para os meus alunos é sobre a questão da janela operacional, né? O que é janela operacional? É o tempo que você tem disposição para operar. Então, assim, meu, é um compromisso. É um compromisso que você tem que ter ali, entendeu? Minha janela é 2 horas, né, das 9, quando eu abro o pregão, até as 11 ali. É um compromisso que você tem que ter, né? E, assim, parte da galera leva na aventura, né? E você falando sobre estatística, acontece muito isso, né? Até uma vez eu vi uma estatística, eu vi que, assim, parte dessas pessoas que não ganham dinheiro, elas vieram como, de fato, aí eu não vou entrar no mérito, né, dos pseudo-educadores ou os ostentadores, né, que os caras forçam uma ostentação para mostrar uma facilidade, convertem um monte de gente para atuar no mercado, e de fato, quando a pessoa entra para o mercado, ela leva um choque de realidade, porque ela vê que as coisas não são tão simples quanto pareciam, né, ou da maneira como foi apresentada para elas, né. E parte dessa galera mancha a estatística, não que seria muito maior a parcela da galera que ganha, mas se repartir essa galera que entra, fica 3 meses, 6 meses, até um ano, eu penso assim, um ano, não espere nada do mercado, né? Se cortar essa galera que ficou abaixo de um ano, né, não tenho dúvida que esses dados aí melhorariam e atingiriam pelo menos aí uns 25% de pessoas que conseguem extrair dinheiro nesse mercado, né? Porque tem muita galera que entra na aventura. Até teve um tempo atrás que saiu uma revista, né? Que é numa revista lá, capa, eu não lembro qual que foi a revista, sobre day trade, cocaína, né? E acho que foi bem após esse boom que teve de pessoas entrando na bolsa de valores, né? E provavelmente operando day trade, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que, assim,
nossa, 5 pessoas que ganham dinheiro, mas assim, os 95 que não ganham, eu chuto que 70% desses estavam ali há menos de 6 meses no mercado. Eles estavam molhando o dedinho do pé ainda no mercado para tentar conhecer, né? E daí isso daí, querendo ou não, mancha, né, os números, né? Mas é como eu sempre falo, né? Eu não sei o que vai ser do restante da galera, eu sei para onde eu tô indo. E quem quiser vir junto comigo, vamos fazer acontecer nesse mercado, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Igual você falou, tem que ter um suporte, tem que ter um direcionamento, né? Tem que saber escolher também na internet, né? A gente sabe que hoje, se levantar uma pedra ali, sai 5, entre aspas, educadores de baixo, né? Dessa pedra, né? Que o tanto de educador que está vindo para a internet, né? E, enfim, né? Mas tem muita gente boa, assim, que traz um conteúdo de valor, um conteúdo verdadeiro, né? É o que você falou, né, Vitor? Muita gente entrou da maneira errada. Sim, Muitas pessoas aproveitaram essa onda, pessoas até de má fé, vamos dizer assim, né? Aproveitou para pegar na dor das pessoas ali, de dinheiro fácil, sustentação, vamos mudar de vida. Vendia um curso, vendia tudo que tinha para vender aí. Hoje nem existem mais essas pessoas. Se pegar a galera que divulgava 21, 22, a pessoa fica um ano na internet e depois sai porque não tem resultado, não adianta. sim. Mas a galera entra da maneira errada, isso aí, de certa forma, prejudica a gente um pouco. Tem um lado bom que traz a galera para esse mercado, que mostra esse mercado para a galera, mas mostra da maneira errada. Aí deve chegar muita gente machucada para você aí também, né? Pô, Cara, quebrado. não, é absurdo, absurda a quantidade de pessoas que chegam. Hoje, agora há pouco aqui, antes de entrar aqui na live aqui, tem um cara que ele comentou, pois é, entrei na mentoria de tal fulano e entrei na sala dele e, cara, só tô tomando stop, o que que você acha? Eu falei, cara, você acabou de entrar na mentoria dele, você pagou para ele, você não pagou para mim. Você tem que fazer essa pergunta para ele, cara, né? Daí ele, daí ele bem assim, não, mas eu vou tentar ficar ali, se não der certo eu vou para tua mentoria. Eu falei, não, cara, suga o cara lá, veja lá, né, o que que ele tem de fato para te oferecer, se é você que está errando, se de fato você que está aplicando, você não está entendendo, né? E eu costumo até falar para a galera assim do meu público ali às vezes, né? É, ostentação. Quando ostenta muito, qualquer segmento que tu vê isso daí, toma cuidado. Muita ostentação é muita embalagem e pouca conteúdo. Né? Então toma cuidado. Aí você entra para um projeto assim, você não vai ter suporte, você não vai ter o cuidado de fato ali, né? De aprender um conhecimento que de fato vai fazer a diferença, né? Então tem que tomar muito cuidado. E assim, hoje a internet a gente sabe, é um canal de venda muito bom, é um canal de informação muito bom, deu acesso a muita gente, é um portal de voz muito bom, mas assim como tem aqueles que são verdadeiros, tem aqueles que, né, aproveitam para de fato aí, enfim, usar de uma forma equivocada, né? Eu direto eu falo com a galera e vejo, cara, é cada um que assim, é complicado, é complicado. O tipo de aluno mais complicado que chega para mim é aquele que já passou em trocentas mil mentorias, entendeu? E às vezes eu falo, cara, às vezes você não deveria estar vindo aqui entrar para o meu conteúdo. Às vezes você deveria pelo menos passar a aprender, né, até o fim aquilo que você já pagou por último, porque daí o mercado financeiro não é para você tentar em um mês, tentar em 2 meses. E aí as pessoas vão se quebrando, cara. Vão pulando de galho em galho, vão tentando fazer, né? Uma das coisas que eu vejo que mais falta para a galera dentro do mercado é direção, né? É direção. Às vezes não é aprender mais. Day trade, o que a gente mais se complica, experiência própria, o que a gente mais se complica é tentar aprender de tudo e você não vai conseguir. A cabeça vai virar um balaio de gato, daí você vai perder, só perder dinheiro. Aí vai chegar um momento que você vai querer desistir. Aí vai passar 6 meses, vai pensar assim, por que que eu não vou tentar de novo? Eu recebo gente de tudo que é tipo, cara, pelo amor de Deus. Por um lado é bom, é legal ver a galera virando a chave, né, construindo uma jornada ali, mas em alguns casos assim é difícil, né? Eu vejo tem aluno que chega ali seguidor, primeiro o cara chega ali, tem cara que conhece muito mais teoria que eu. Fala da teoria X, o cara sabe, da teoria Y, o cara sabe, da teoria A, ele sabe o alfabeto inteiro de teoria. E daí fala pro cara, e daí aplica. Dele, não consigo, porque quando eu compro aqui já tem outra coisa que vai dar venda aqui. Daí eu saio da compra, entro na venda, daí a venda estopa, daí quando vê a compra vai. E eu tô fora da compra porque eu saí da compra e vendi. Cara, é uma doideira, cara. Meu Deus do céu. Tem de tudo, né? Ô Vitor, para a gente poder encerrar aí, tem uma pergunta do Rodrigo ali, que chegou atrasado. O valor recebido pela mesa no CPF precisa ser declarado? Precisa, Rodrigo.
mesmo a mesa fazendo declaração, é outro assunto, né? Tudo que você receber da mesa, você tem que declarar, seja no CPF ou no CNPJ. Se você ganha até 5, 7 mil reais, compensa no CNPJ ou abrir o MEI, que não é ideal, mas tem muita gente usando o MEI. E passando disso, já vale a pena talvez abrir no CNPJ mesmo, ME, no Nacional, pagando 6% de imposto. De forma resumida, é isso. Porque na outra ponta lá, a empresa que vai estar passando o dinheiro para você, que é a mesa, ela vai estar colocando no informe dela lá também, né? Exato, ela vai informar para a Receita que pagou para o Rodrigo. Então, se o Rodrigo não informar que recebeu da mesa, é malha fina. Não tem É, muito onde correr, não, CPF bloqueado. é isso aí. Acho que é isso. O que o Rafael falou? Isso acontece também ficando. Então, tudo. Eu tava vendo um negócio sobre até futebol, né? 1% vira jogador de futebol. Na verdade, muito menos, né? Menos, né? Se você pegar ali de 1.000 pessoas que faz uma peneira num time ali, desses 1.000 vai passar 100. E às vezes a matemática de 1% está em cima dos 100, não dos 1.000% que tentaram lá no começo a peneira, né? Hoje, por Exatamente. exemplo, né, se fazer uma analogia aí, os times que fazem peneira, os times maiores, eles fazem a peneira, já, na verdade, às vezes nem estão fazendo, né? Eu vejo que nem estão fazendo mais. Peneira da peneira da peneira. Eles estão, na verdade, já pegando jogador nos times que são Informação. profissionais, né? Que tem formação, mas que já fizeram a peneirona, né? Que já fizeram a peneirona. Então, assim, pô, entre aspas, o trabalho sujo da peneira fica para times de segunda divisão de estadual, os times menos conhecidos de primeira divisão de estadual, que esses fazem bastante peneira, né? E aí montam o seu sub-11, sub-12. Daí os times maiores, né, os principais ali, eles vão nesses times aí para daí montar os seus jogadores e ainda assim, né, tem mais uma peneira, né? Então daí você vai ver o percentual, não tem nada, né? Nada, não tem nada de almoço grátis. Tem um cara que é o mestre dos derivativos, eu esqueci o nome dele agora. E ele comentou que se formou, teve um post uma vez que ele fez sobre o segmento que ele se formou em biologia, né? Daí ele falou sobre o cálculo lá de quantas pessoas hoje ganham de fato dinheiro aí exercendo uma profissão na área da biologia, é muito pequeno. Né? Isso que não é tão difundido a parte da biologia, as pessoas conseguem ter mais acesso, talvez não tenha tanto mercado, enfim, não entendo muito. Mas tudo assim é menos que os 5%. Se tem 5% no day trade ganhando dinheiro, já está Tá esse bem. tá bem demais. Tá bem demais. É bem Mas por aí mesmo. Pessoal, tem mais alguma dúvida? A gente poder encerrar. A gente está com bastante trabalho aqui, graças a Deus. Show de bola, né? Bom, eu acho que é isso. Coisa. Bom, pessoal, tá o contato aqui, depois eu vou distribuir o contato também nos grupos aí. E é isso, né? Quem quiser uma assessoria, quem quiser tá trocando uma ideia com o pessoal lá do Contador Investidor, pode chamar o Maurício, a equipe de suporte, esses com certeza esses estarão sendo bem atendidos. Pessoal, é isso aí. Obrigado aí por quem tirou o tempinho para estar com a gente. Tem até dia 29 para fazer a declaração. Então, quem operou em 25 precisa declarar agora. Dá tempo, não marca bobeira. Tem alguma dúvida, manda mensagem para a gente. Não entrega a declaração errada. Estamos lá à disposição, estamos respondendo todo mundo. E quem quiser contratar nosso serviço também, deu para ter noção de valores ali, né? Fica mais barato que uma pizza no final de semana. Sim. Então, quem quer virar profissional precisa ter um suporte. Exatamente. Vitor, obrigado aí também pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aí conversando com o pessoal. Precisar de alguma coisa, estamos às ordens. Você é um cara parceiro, um cara que a gente indica aí também bastante. Nosso pessoal aqui é um cara que a gente falou na internet, tem bastante gente que é errada, né? Vamos dizer assim, oportunista. Você é um cara que é transparente, tem caráter, mostra resultados. Então, parabéns pelo seu trabalho também. É importante ter pessoas igual você para a gente poder ter cliente. Sim, exatamente. E declarar e ter resultado positivo para declarar também, né? Isso que é importante. Exato. Pagar DARF. O povo reclama do imposto, né? Mas vamos ser sinceros, é bom pagar imposto. É bom. Só paga quem ganha, né? Só paga quem ganha, exatamente. Eu falo até para os meus alunos, né? Não me estendendo aqui, porque eu também eu gosto de falar bastante, às vezes me empolgo ali, né? E aí eu até falo assim, né? Às vezes na sala eu falo até sobre stop.
Quem aqui quer ter um stop de 5 mil reais? Vários falam, eu não quero. Eu falo assim, eu gostaria de ter. Claro que quando o meu dia positivo fosse 10, entendeu? Aí eu quero ter 5 mil de stop. Eu não cheguei nesse patamar ainda, né? Imposto é a mesma coisa. Eu quero pagar 100 mil de imposto por mês, né? Claro, se for só com day trade, né? Haja lote, haja contrato, né? Mas é isso aí. Eu também agradeço você, Maurício, tua equipe aí também. Obrigado demais aí. Vamos para cima, né? Que a gente pudesse somar, ajudar, se fortalecer aí, pode contar comigo também nessa jornada. Com certeza, Vitão. Pessoal, obrigado. Estamos à disposição. Fechou, então. Um abraço a todos vocês aí, uma boa noite, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.